Olá, amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV. Aqui estamos, eu, José Queiroz, e nossa querida Mari Lourdes, para juntos com vocês realizarmos mais um Página Aberta. Eu fiz assim porque eu não deixei nem ela falar o nome dela. Mas é isso mesmo. Então, estamos junto com vocês aí nesse estudo maravilhoso. E hoje comporta o quê, Mary? Em Família Espiritual, capítulo 52 do Ceifa de Luz, que faz parte da coleção de Emmanuel, Fonte Viva. E o evangelho de hoje, que está baseado nesse capítulo, é em Mateus 7:3. Bem no comecinho mesmo. Bem no comecinho mesmo. Isso mesmo, Queiroz. Vamos, começando esse dia importante, que a participação de vocês possam contribuir conosco, dando a sua opinião, dando a sua colaboração e possamos fazer este trabalho juntos. Não é isso, Queiroz? Com certeza. A passagem hoje, ela vai em consideração, você pulou, não me deixou ler, vamos para cá voltando, Mateus capítulo 7. Ah, foi, é porque eu costumo fazer, tu acabasse virando. Então vamos lá, vamos ao estudo. Então, esse ponto bem interessante aqui de Mateus, que é, vamos lá, capítulo 7, versículo 3. É muito conhecido nosso, Queiroz, que ele faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus vai falar um pouco sobre o cuidado com o julgamento. Então, Mateus relata, no Sermão do Monte, a continuação, porque às vezes a gente imagina, assim, que o Sermão do Monte ele termina nas bem-aventuranças, mas na verdade ele começa com as bem-aventuranças e tem muito mais coisa. Então, uma dessas partes do Sermão do Monte diz o seguinte no capítulo 7: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medires, vos medirão também a vós. Porque vês, aí chega o nosso versículo, porque vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? É uma pergunta. É uma pergunta. Né? Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Engraçado que a gente muitas vezes leva tudo na afirmativa, né? Eu não tinha atinado ainda que essa questão aí, que a gente cita tanto no dia a dia, era uma pergunta. É como aquela outra velha questão. Vós sois deuses. Na verdade, não é uma afirmativa também. Jesus pergunta a gente, vós sois deuses? Aí depois é que ele lança a afirmativa dizendo que a gente pode fazer o que ele fez e muito mais. Deixando para nós a busca da resposta. Olha que interessante, né? Jesus não dá a resposta, ele deixa para nós essa questão. Então aí ele mais ou menos ele repete, né? Porque como mestre, obviamente Jesus sempre busca fazer o seu alunado, né? O seu discipulado, os seus filhos, os seus tutelados, refletir a sua posição e o seu momento. Que isso é o fundamental, isso é mais do que importante. Porque como diz Emmanuel, logo no primeiro parágrafo, da necessidade que a gente tem e do motivo do porquê aqui eu estou. Na Terra, encarnado, neste momento evolutivo, e diante de tudo que está me cercando, pessoas, localidade, trabalho, nada está ao acaso, nada está ao léu assim, como diz, Deus não joga dados, mas as suas leis supremas e absolutas, imutáveis, elas têm a perfeição de acomodar, de posicionar, de dar a ênfase certa e adequada
dentro de um paradoxo, isso é tão perfeito, é tão mágico, Mary, dentro de um paradoxo de possibilidades assim infinitas. Porque o que é mais fantástico nessa base evolutiva que a lei divina nos proporciona é que em nenhum momento, em absoluto, nosso livre-arbítrio é tolhido. Sim. E imagine a problemática de lidar com isso tudo e fazer com que a coisa dê certo. Olha que magnífico, olha que estupenda é a lei de Deus, né? E Emmanuel diz, quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, aí a premissa motora de estarmos aqui. O conhecimento de nós mesmos. Quanto mais nos adentramos, mais se nos impõe a obrigação. Olha aí. Torna-se uma obrigação na medida que a gente vai, porque a gente vai adquirindo responsabilidade, né? Na medida que eu vou me conhecendo, eu vou ficando mais responsável. Sim. Aí, o que era uma mera guia, né? Ele torna-se responsabilidade. É o processo do livre-arbítrio. E aí, transforma-se. E Emmanuel usa uma coisa até mais forte. Nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Olha que fantástico. E é magnífico como a gente, né, num programa como esse, contando com a colaboração e presença de vocês, como a espiritualidade nos auxilia também, né, Marilu? Na base, né, de reflexão do momento e como isso é oportuno para esse processo que buscamos. Isso mesmo. Essa primeira fala, né, de Emmanuel aqui nesse texto, como você trouxe aí a importância desse conhecimento de quem nós somos, né? E que isso nos traz, na medida que nós vamos nos conhecendo, nos traz uma responsabilidade para compreender a nós e tudo que está ao nosso redor, né? Então, essa compreensão, ela vai, como ele diz aqui, estar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Então, o conhecimento, o autoconhecimento vai nos dar condições de entender as nossas fragilidades, mas também as nossas potencialidades. O que é que eu preciso melhorar? Porque se nós não fizermos esta autoavaliação, né, se nós não fizermos esse parar um pouco e refletir internamente, nós vamos vivendo no automático, no dia a dia. E a convivência se torna impossível, insalubre e de difícil, né, realização. Isso. Porque é aquela história, são um e outro perdidos, né? Uma consequência de você querer o que nem sempre está adequado ou justo para o outro, mas muitas vezes você quer fazer aquela imposição. Isso. Justamente por faltar esse respeito. Emmanuel Melry completa no segundo parágrafo, Sim, mais ou menos isso. Daí a necessidade da convivência. Porque é na convivência e não no isolamento que o indivíduo vai tendo esses choques na relação que vai fazê-lo despertar do que ele tem, daquilo que você falou. O que ele tem de bom e o que ele tem de negativo, né? O que ele tem de potencial que pode melhorar, desenvolver, porque nunca a gente está 100%, a gente sempre tem algo a melhorar, sempre, sempre. O melhor que você faça, pode prestar atenção, você vai fazer sempre melhor, né? E tem coisas que eu preciso entender, aceitar, principalmente aceitar no campo da dificuldade, para daí sim começar a ponderar e tratar.
Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, ó. Não é para ficar olhando, apontando e dando... É o espelho de uns dos outros. Porque quando eu olho e enxergo defeito, é aquela história psicológica, né? Uhum. E se esse defeito me incomoda, é porque dentro de mim tem essa variante também, que eu preciso ter atenção para cuidar. E ele continua dizendo, não para criticar-nos, né? Mas para entender-nos, através da bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Pense que o Caba hoje está 10, viu? Ele sempre é 1000, mas hoje está... É necessário que a gente aprenda a conviver, né? Aliás, é imprescindível a convivência. E que a gente possa... Porque, Queiroz, a gente faz muita projeção no outro, né? Nós fazemos uma projeção naquilo que achamos que pode ser equivocado no outro. Aí o Palmeiras fez o jogo, o gol, viu? O vizinho tá danado aqui. Ao vivo é assim, né? Com interferência e tudo mais. Então... E às vezes nós projetamos tanto as expectativas nossas positivas, como também as negativas, que a gente tenta esconder, né? E coloca aí no outro. E o importante que Emmanuel coloca, Queiroz, que você falou bem, é que isso não é para nos punir, ou para nos criticar, para nos condenar, né? Para nos julgar, mas é para que a gente possa entender-se, olhar para mim. E nessa reciprocidade, né, eu vou trabalhando o quê? A tolerância. Porque a vida, ela sempre vai nos colocar naturalmente, porque a convivência isso faz parte da convivência, nas diferenças de opinião, não é? De comportamentos e muitas outras questões que nós podemos ter diferenças. E aí é que vai a importância do tolerar. Porque o tolerar é conviver em harmonia. Não é? É eu poder entender que eu posso até discordar de você, mas eu preciso respeitar a sua opinião. E dar ao tempo, né? E não a briga, a anátema, a discussão. Dar ao tempo o precioso jogo da advocacia da razão, porque pertence ao tempo. Lógico, você não pode ser conivente, você não vai entrar na questão se o erro de fato estiver do outro lado. Mas o seu exemplo vai dar muito mais ênfase para que o outro enxergue e mude do que o embate. Né? E às vezes a gente até utiliza o termo tolerância de forma até equivocada, né? Às vezes a gente escuta a seguinte frase: Maria, eu tolero fulano, só tolero, como se fosse... Mas como desdém, né? Como desdém. Porque a tolerância não é dizer assim, eu tolero fulano, né? Mas é o quê? É uma condição. Olha só, é uma qualidade, é uma condição de indulgência, né? De condescendência. Então, o entendimento é importante, até da própria palavra. O que é tolerar? Então, eu preciso ser condescendente com o outro, eu preciso ser indulgente, né? E isso muda, né, Queiroz? O sentido, porque senão... certeza. Na verdade, não muda, Mary. Ajusta o entendimento daquilo que a gente pensou que fosse. Exatamente. Né? Isso mesmo. Porque o conhecimento de si mesmo, ele sempre vai nos dar as respostas que buscamos. Que respostas são essas, né? Só o autoconhecimento nos possibilita a entendermos quem somos, o que fazemos aqui,
quem sou eu e qual a minha tarefa na vida, né? Descobrindo isso aí, obviamente a qualidade de vida em todos os aspectos melhora. E o Espiritismo, eu lanço como nossos irmãos evangélicos, ele é fiel na possibilidade justa e adequada de a gente chegar nesses objetivos. Porque sendo a terceira revelação e deixando em pratos limpos e descortinando, né? Abrindo ao leque do entendimento mesmo, as questões mais importantes e cruciais da vida, mais do que nenhuma doutrina, ela possibilita-nos chegar nesse pressuposto. Não é menos à toa, né? Em virtude de tudo isso que falamos, que Kardec diz que o Espiritismo, a educação moral proporcionada pelo Espiritismo, tem o poder, quando aplicada, de modificar toda a sociedade. Toda a sociedade. Joana de Ângeles Queiroz, no livro Autodescobrimento, ela diz que a experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Aí, mais na frente, ela diz: e quando a gente se liberta das imagens errôneas, que nesse processo de autodescobrimento a gente vai se libertando. Então, liberando-se, né? Liberando-se das imagens errôneas a respeito da vida, você deve assumir a realidade do processo de evolução e vencer-se. Fantástico. Superando os fatores de perturbação e de destruição. Que estão justamente todos eles em absoluto no processo de não sabermos quem somos, né? Porque aí vem a arrogância, a prepotência, que são sinônimos, a intolerância, o orgulho, a vaidade, enfim, né? A gente fica se achando quando, na verdade, meu Deus, a gente ainda está tão longe, né? Tão longe. E aí, nosso querido Emmanuel continua dizendo: vai dar uma deixa de várias coisas para nossa reflexão, né? E aí ele diz: assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas do que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões dos outros, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhes, que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum, né, Queiroz? Continua aí. Que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as faltas alheias, que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Aí a gente fica na reflexão, né? Quantas e quantas vezes nós não já agimos em alguma posição dessas aí que a gente acabou de ler, né? isso. Achando-se melhor do que. E, infelizmente, né? Tem até um contexto fantástico, uma mensagem de um espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele faz uma conotação bem assim oportuna, né? Perguntando se a gente tem ideia, por acaso, que Deus
comete erros, equívocos. Se o corpo do pobre é diferente do corpo do rico, se o sangue do negro é diferente do sangue do branco, né? Do amarelo, do pardo. Então, ele faz bem nos refletir essas situações a respeito dessas pequenas amátemas, né? Que nós estamos acostumadíssimos a continuar evidenciando e, consequentemente, em virtude disso, caindo nós em erros antigos, né? Eu vou buscar aqui para a gente só colocar. Pronto, aqui, achei. É no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11, né? Ele vai falando do orgulho, a mensagem é justamente falando do orgulho, que, como a gente já está careca de saber, ou cabeludo de saber, é o terrível adversário da humanidade, né? E o Espírito, ele termina, que eu vou colocar aí para vocês acompanharem conosco, justamente fazendo essas perguntas para nós. Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribua nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram, né? Então, a gente costuma dizer muito que a religião matou mais do que todas as guerras juntas, que a humanidade enveredou pelo caminho do ódio e do sacrifício mais por conta das religiões do que mesmo por conta das guerras sociais, guerras políticas. É verdade. Mas não é a culpa da religião, né? Não é o fundamento religioso deveras o culpado. É a essência do que o homem, dentro de si, achando-se mais do que o próprio Criador, trouxe e transmutou a sua imagem e semelhança para colocar num propósito, deturpando toda e qualquer base real do propósito de qualquer religião. Porque na síntese de todas elas a gente só encontra um fundamento, o amor, que se desdobra em respeito, né? Em companheirismo, em tolerância, em perdão e em N outras coisas. Mas o homem, engendrado e enveredado pelo seu orgulho, deturpa e mata, torna-se intolerante, em detrimento daquele que é o puro amor, né? Então não são as religiões os erros, mas sim o que nós fazemos dela. Não é isso? Isso mesmo, Queiroz. E aí, a gente, né, nessa reflexão, desculpe, ele fecha, né, com a frase aí, né, Queiroz? Bem importante, que agora eu fiquei tossindo. E nunca me catucando por quê? Né? Emmanuel fecha de uma forma, né, bem interessante, e lembre-se que você tem um poema, viu? Dizendo que será talvez de todos nós aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor, né? Então, sempre que a gente, né,
observar premissas dessas naturezas aí, ao invés de enfatizarmos esses erros, né? De objetivar a intolerância, de julgar o direito alheio, de censurar, de advertir, né? De tornar-se imune às opiniões de outrem, né? Sem reconhecer as nossas próprias falhas. Toda vez aí que a gente entrar nesse pressuposto, a gente tem que ter o cuidado. Por quê? Se a gente continuar utilizando a verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir, né, será talvez de todos nós aquele que mais exige entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessidade do amor. Em suma, a gente está perdendo a oportunidade de nos conhecermos melhor por não estarmos antenados com os porquês desses desajustes. Né, Mary? Melhorou? Isso mesmo, melhorei. Melhorou? Então, vamos embora. Então, nossa poesia de hoje é de Maria Dolores, com o título Paz e Amor. E ela começa dizendo: escuta, coração. Se buscas atingir a vitória do bem, se desejas que a paz te instale nas horas, o programa é servir, sem desprezar ninguém. Contempla a terra em derredor e reconhecerás com nitidez que sem base de ação e tolerância, nada de bom se fez. O chão que suportou a enxada e golpe é sempre aquele chão onde a vida se dá e depois se retorna, em láureas de verdura e tesouros de pão. A fonte que te amparas não se oculta, em descanso vulgar. É aquela que não teme pedra e lodo e cede apoio ao rio à procura do mar. Observa mais longe, no anseio de progresso em que o tempo te induz. Sem força ou combustível que se gastam, passaria a terra ante a morte da luz. Se sonhas mundo novo, serve e segue. Não pares nem te deixes combalir. O trabalho presente aproveita o passado para tornar mais alto a bênção do porvir. Não te prendas à sombra da tristeza, nem te entregues à queixa amarga e vã. Auxilia, perdoa e revela hoje, e encontrarás mais bela a vida de amanhã. Examina conosco, alma querida. Seja onde seja, seja com quem for. Deus, em tudo, é a presença da bondade, que a tudo envolve e guarda em cascatas de amor. Lindo, né? Não, fantástico. Nossos colaboradores do Plano Invisível sempre, hoje, né, eu nem trazendo. Procurei, já foi na... abri já nessa. Então, meus irmãos, vamos sempre nos lembrar isso. Nós estamos numa grande família espiritual, que é o tema que a gente estudou hoje, do capítulo 52 do livro Ceifa de Luz. E antes da gente enveredar para, né, apontar o erro alheio, vamos fazer uma autocrítica e uma autoanálise sempre, que é fundamental. Obviamente, ninguém está sendo convidado a ser conivente com o erro, mas dê o seu exemplo, né? Porque como fez Jesus, ele advertia, mas de uma forma serena, suave, fazendo o outro refletir. A questão sempre pergunta, né? O mestre traz uma reflexão, como a que a gente estudou hoje. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave no que está no teu próprio? Então, que a gente possa utilizar dos nossos argumentos, não num tom de ferir, né, Mary? Uhum. Não no tom de entrar em briga ou atrito, mas num contexto de trazer a reflexão.
E com o exemplo, que é o fundamental, a gente demonstra. E o tempo, o advogado da razão, sempre vai auferir a resposta justa e adequada e mostrar de fato onde a verdade se encontra. Então é isso aí, né? Mais alguma coisa, meu amor? Não. Então, obrigado pela companhia de todos vocês. Um beijo enorme no coração e até quarta-feira que vem com mais um Página Aberta. Até lá. Um grande abraço e fiquemos na paz.